Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Desde já peço que você compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e faça também os seus comentários. Aliás, compartilhe também para todo o planeta Terra, para que a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho da graça de Deus, possa correr por esse planeta livre, leve e solto, a fim de que as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que se encontram aprisionadas, escravizadas dentro do sistema religioso há mais de 2000 anos, tanto católico como evangélico, né? Lembrando que nós não temos nada contra os nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, espíritas, de nenhuma religião. Na verdade, quem está destruindo essas pessoas são os líderes religiosos, são seus líderes que têm se desviado da palavra de Deus, pregado mentiras e heresias por esse mundo. E tudo isso por quê? Tudo isso por causa da ganância, do amor ao dinheiro, do amor ao poder, do amor a esse mundo, né? E nós aqui destacamos principalmente os chamados evangélicos, né? Líderes evangélicos, né? Como Caim Macedo, Silas Malacheia, Valdemiro Só Diabo, R.R. Suado, Agenor Truque e Valadão e Marcos Miliciano e tantos outros que estão nesse país, destruindo esse país e também mundo afora, deturpando, né? Fraudando e adulterando a palavra de Deus, verdadeiros estelionatários da fé, homens maus, enganadores, desviados da verdade, cães gulosos. Isso qualquer pessoa no mundo pode enxergar, aquelas que são religiosas, aquelas que não são, os que são ateus. Todo mundo sabe que esses homens estão metidos com política, com poder, com riquezas, com dinheiro. Esses homens não estão nem aí para as pessoas pobres, para os órfãos, para as viúvas, para o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não estão nem aí. O que eles querem é dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro, poder, poder e poder. E para isso eles não medem nenhum sacrifício, né? Eles têm destruído milhares de vidas, né? Pessoas que pensam que estão indo para esses lugares para encontrar o Senhor Jesus, na verdade, elas estão indo para verdadeiros açarpões, estão indo para verdadeiras gaiolas, estão indo para a prisão, quer dizer, estão saindo de uma prisão, porque elas dizem que quando estão fora, né, eles dizem, né, quando a pessoa está fora desse sistema religioso, elas são pessoas incrédulas, são do mundão, são isso, são aquilo, né? Então, às vezes a pessoa vai nesses lugares buscar a solução de algum problema seu, né, nesse mundo, porque todos temos problemas nesse mundo, e é justamente nos problemas que eles trabalham, eles aproveitam as fraquezas do ser humano, que são as doenças, depressões, vícios, todas essas coisas, eles trabalham em cima dessas coisas, em cima da necessidade, da ansiedade das pessoas em querer se livrar desses problemas. É justamente em cima desses problemas que eles trabalham. Então, você veja que o que esses homens têm pregado há mais de 2000 anos, tanto a liderança, as lideranças da Igreja Católica, como papas, arcebispos, cardeais, reverendos, olha, toda essa gente evangélica, né, esses líderes evangélicos, todos, absolutamente todos, né? Está generalizando. Claro, todo aquele que não estiver pregando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foi revelado ao nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, que é apóstolo dos gentios, gentios quer dizer estrangeiros, ou seja, que é apóstolo para as nações. Todos os que não estão dando ouvidos a esse evangelho estão debaixo de maldição, estão debaixo dos seus próprios pensamentos, das suas próprias doutrinas. Por isso que essas igrejas, você vê, não têm unidade. A Bíblia diz que nós devemos
ter um só pensamento, andar numa só fé, num só espírito, numa só unidade, juntamente com o nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo, né? E por que essas igrejas são todas divididas? Cada uma tem um nome, cada uma tem uma doutrina, é porque cada líder coloca uma doutrina na sua igreja, que de igreja não tem nada. Eu falo igreja para você entender o que eu estou falando, mas isso são empresas, são instituições religiosas. Cada um coloca um nome nas suas empresas e ali marca o seu gado. Ele tem que marcar o gado. Essas pessoas servem para eles como gado, servem para bancar o luxo dele, os helicópteros, aviões, as mansões, né? Tem o Macedo, por exemplo, tem um banco, aonde se viu um homem que diz que é um cristão, que é um bispo, que é um enviado de Deus, tem um banco, times de futebol, milhares de empresas, milhares de imóveis, tem imóveis até fechado que nem usa, paga lá o IPTU com o quê? Com os dízimos, as ofertas do povo, milhares de rádio, né? Dezenas e centenas de rede de rádio, uma rede de televisão, sem contar as outras que eles pagam, alugam, tudo isso com o dinheiro de quem? Várias catedrais, templos, todas essas coisas, tudo isso sai da onde? Do bolso dele? Não, sai da viúva, sai do aposentado, sai seu, você seja rico, seja pobre, porque a religião, ela é como droga. Já dizia um sujeito aí, há muitos séculos atrás, que a religião é o ópio da humanidade, quer dizer, é a droga, e a religião, ela é pior do que droga, ela vicia, a pessoa está viciada, a pessoa fica como um drogado, entorpecido, não consegue mais ouvir ninguém. Já viu um drogado? Ele não ouve mãe, não ouve pai, não ouve irmão, não ouve a família, ele não ouve mais ninguém. Assim fica essas pessoas quando elas vão para dentro desse sistema religioso, né? Você que um dia entrou no sistema religioso, você sabe como você está, depressivo, triste, mas você tenta aparentar para a sua família, para o seu patrão, para as pessoas que estão fora desse sistema, que você está feliz, que você está com Jesus, né? Você vai lá, louva, canta, mas só você sabe como está a sua vida, só você sabe como está o seu coração no seu íntimo. Você não tem certeza da sua salvação, você não sabe se vai para o céu, se vai para o inferno. Por quê? Porque você está cheio de doutrinas de homens. Que doutrinas? Doutrinas de passar na porta, doutrina de pegar rosa ungida, sal grosso, tomar banho de arruda, viver nessas igrejas que não são igrejas, pegando amuletos como cajadinho, arca da aliança, não é? E ainda mais, o pior, imitando o judaísmo, né? Tentando viver debaixo de uma lei que Deus deu especialmente para o povo judeu e não para os gentios. Deus, na época, mandou que os judeus dessem o dízimo, não você que é estrangeiro. Deus mandou que os judeus fizessem aquelas cerimônias, aqueles lavramentos, aquelas festas, tudo isso que está escrito na Bíblia não foi feito para você praticar. Tudo que os judeus fizeram e fazem, que na verdade o judeu não está nem mais nessa mais, alguns religiosos, por tradição, né, judeus religiosos, é quem faz isso, mas nem o judeu a quem foi dado a lei, a quem Deus deu a Moisés no Monte Sinai, que deu essa lei pesada para eles, nem eles mais têm a obrigação de obedecer essa lei, né, que foi dada para eles, não foi dada para o povo do Egito, não foi dado para os assírios, não foi dado para os jebuseus, né? Os saduceus, os filisteus, para nenhum povo daquela época, foi dado exclusivamente para o povo judeu. E você que é um gentio, o egípcio não tinha que obedecer à lei, né? de Deus, porque não foi dada para eles. Então você não é obrigado a dar dízimo, né? Porque dízimo é um mandamento para o povo judeu, que nem eles dão, nem alguns dão, eles não estão nessa, né? Você não é obrigado a dar dízimos, a fazer votos, sacrifícios, ainda mais esses sacrifícios fajutas, que não tem nada nem a ver com a lei dos judeus. Que é o quê? Que é você subir montes, fazer fogueira santa de Israel, que é fogueira anta, né? Israel, é você ficar aí
fazendo votos, sacrifícios, correntes, campanhas, pegando envelope, dando sua casa, seu carro, seu papagaio, seu cachorro, seu gato, né? Vendendo latinha para você poder dar dinheiro para esses homens. Para quê? Para manter o luxo deles, né? Então, você tem aqui os canais de denúncias há muito tempo denunciando as falcatruas desse sistema religioso e os seus líderes, né? Hoje em dia, você tem informação. Eles passaram anos fazendo isso porque as pessoas não tinham informação. Hoje nós temos informações, está aqui os canais de denúncias aí, né? Como o canal do Alfredo Paulo, o canal do Davi Vieira, né? Além do meu, do Alfredo Paulo, do Davi Vieira, do Palhaço Cristão, né? Do Marcelo Roque, do nosso irmão lá na África, do Tavares, né? Armando Tavares, do Radical TV, entre tantos outros canais de denúncia que têm denunciado as falcatruas do sistema religioso. E esse sistema religioso, ele não tem destruído as pessoas só na vida econômica. Eles têm destruído a mente das pessoas. Eles têm cauterizado a mente das pessoas com mentiras, com sofismas. A Bíblia chama de fortaleza, né? Que a pessoa fica ali como um drogado, né? A pessoa fica ali dependente daquilo. Quer dizer, a pessoa saiu de uma escravidão, foi se livrar de um problema e acabou entrando em outro. É claro que quando você chega nesse sistema religioso, no início tudo é flores. Você fica maravilhado, você vê aquelas pessoas cantando, né? Você vê o obreiro lá que vem te atender, o obreiro tá com a vida desgraçada. O obreiro que você vê ali te atendendo, todo bonitinho, ele tá com a vida destruída, porque esse sistema religioso, ele destrói os de dentro também, né? Procure saber dos obreiros, você que é membro, né? Você que é membro dessas instituições, procure saber das pessoas que estão aí dentro, como que está a vida delas. Se você não quiser procurar saber, observe que você vai ver como está a vida dessas pessoas, dos jovens, dos evangelistas. Você pode observar essas pessoas, sem contar os escândalos, né? Que os poderosos, aqueles grandão, os maiorais, os da cúpula, os cabeças, podem fazer tudo, podem fumar, beber, adulterar, sair um com a esposa do outro, podem roubar, podem fazer o que quiser. Fazer propinas, tudo que você imaginar, pode se meter no meio da política, pode fazer corrupção, podem tudo. Agora os de baixo não podem nada, tem que ser servo, como diz o Caim Macedo. Eu falo Caim Macedo, sabe quem é Caim, né? Caim, aquele que matou o irmão inocente, Abel. É assim que ele faz, ele mata as pessoas inocentes, né? Com esse falso evangelho, o evangelho pirata, o evangelho fake, o Jesus fake, o falso Jesus que não é o Senhor Jesus, aquele que há 2000 anos atrás venceu a morte, o pecado, o diabo e mandou que anunciasse o seu evangelho. Eles estão anunciando o evangelho do Senhor Jesus. O que é evangelho? Evangelho quer dizer boas novas, boas palavras. É justamente anunciar o que o Senhor Jesus fez na cruz. Quem não está fazendo isso é considerado por Deus como anticristo. Fica esses loucos, esses profetas aí na internet, em tudo quanto é canto. Olha que o Apocalipse, olha, Jesus está voltando e o coronavírus. Não, o coronavírus não tem nada a ver com isso. Tem vírus pior do que o coronavírus. O coronavírus, ele foi criado por Deus. Já falamos isso em outro vídeo. Ou existe alguma coisa dentro da Terra ou dentro desse universo ou em qualquer lugar, visível ou invisível, ou qualquer criatura, qualquer ser que não tenha sido criado por Deus. Até o diabo foi criado por Deus. Não existe esse negócio de Deus criar uma coisa boa e o diabo criar uma coisa ruim. Não. Tudo foi criado por Deus. Esse vírus, ele estava lá no cantinho dele. Esse vírus, como as bactérias, né? Como já expliquei, como as bactérias, como todos os vírus, como tudo que existe no meio ambiente, na natureza, eles existem para um propósito, eles existem para um equilíbrio do universo, um equilíbrio da Terra. Tem lá o tubarão, o tubarão tem um dente grande, ele é um peixe muito mau, então nós temos que acabar com todos os tubarões. Não, o tubarão está ali, ele está no ambiente dele, ele está ali para comer
comer outros peixes. Para quê? Para ter o equilíbrio nos oceanos, a baleia. Tudo que Deus faz é com ação e reação. Deus faz uma coisa para destruir a outra e para renovar. A glória de Deus se renova a cada dia, e a obra de Deus também. Deus fez a árvore, mas a árvore não pode ser eterna, porque nada que está dentro do globo terrestre pode viver eternamente. Então tem lá o cupim que vai comer a árvore, tem lá a traça. Quem fez a traça? Deus. O problema que aconteceu com o coronavírus é que os homens, a quem Deus deu autoridade sobre toda a terra, está lá em Gênesis 1:26, Deus disse, criou o homem e disse: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre os animais, sobre todas as coisas. E quando Deus está falando isso, Deus está querendo dizer: olha, eu fiz a terra, não fiz a terra para mim, eu não preciso de terra, eu não preciso de universo, eu sempre passei muito bem sem isso, eu fiz para vocês. Mas o que é que acontece com o que o homem está fazendo? Como Deus deu responsabilidade ao homem, quando ele diz tenha ele domínio, o que é essa palavra domínio? Dominai sobre tudo. Então o homem tem um domínio da ciência, Deus deu a ciência, ainda que seja humana, né? Porque existem dois tipos de ciência: a ciência espiritual, que é para o reino de Deus, é para o mundo invisível, é para outra dimensão, e existe essa sabedoria que Deus nos deu para o nosso próprio, para a gente criar coisas para o nosso próprio bem-estar. Aliás, tudo vem de Deus. A Bíblia diz tudo vem de Deus. O que é tudo? Tudo é tudo. Você quer ver? A geladeira da sua casa vem de Deus. Ah, mas a geladeira quem fez foi um homem. Mas quem deu sabedoria a ele? É ou não é? Deus sabe que você não vai tomar água quente, né? Você vê como Deus é bom? Deus, o avião. Quem inventou o avião? Santos Dumont. Não, quem inventou o avião e quem deu o avião foi Deus. Que Deus sabe que você não vai andando daqui para a China. Então Deus deu sabedoria àquele homem. Antes dele nascer, Deus imputou essa sabedoria nele. Assim como todos na face da terra, cada um tem seu dom. Um tem um dom de juiz, outro de engenheiro, outro de pintor, outro de pedreiro, outro de mecânico, outros têm outros dons, tem 2, 3, 4 dons, um é médico, outro é cientista. Por isso que você não pode fazer igual esses crentes evangélicos que estão aí loucos, desprezando a ciência, desprezando tudo, né? Dando ouvido a líderes religiosos e a políticos neuróticos, a políticos loucos que estão mandando as pessoas ir para a rua para morrer. Então você tem que ter sabedoria, pelo menos a humana, né? Se você não tiver espiritual, porque está escravizado pelo Macedo e essa turma aí, você pelo menos tem que usar a sua inteligência humana que Deus lhe deu. Então tudo vem de Deus. O coronavírus, ele existe, assim como existem outros vírus, para um equilíbrio no meio ambiente. Por exemplo, no meio ambiente existem várias bactérias. E tem bactérias até no nosso corpo, no nosso estômago mesmo, tem milhões de bactérias boas e ruins, mas nós também, Deus nos fez com um mecanismo de defesa, né? Nós temos o nosso sistema imunológico que nos defende das bactérias. Você vê que Deus faz tudo certo, né? O que é o câncer? O câncer, por exemplo, são as nossas próprias células desorganizadas quando há uma interferência de alguma coisa nela, uma pancada ou algo que aconteceu. Então elas começam a trabalhar, começam a ficar louca, né? Célula louca, né? Começa a fazer o que não deve, aí produz a doença, né? O vírus, coronavírus, ele existe na natureza para um objetivo. Agora o homem botou a mão nesse vírus, levou num laboratório e produziu esse vírus. Por quê? Por causa da ganância, do poder, né? Para destruir as pessoas, para ter o domínio, né? Para depois fazer a vacina, vender, ganhar dinheiro. Tudo isso. Isso aí não tem nada a ver com Apocalipse, com nada. Quem vai destruir a terra não é Deus, não. Porque em Isaías Deus diz: eu criei a terra e pus nela o homem. Não a criei para ser um caos, mas para ser habitada. Está escrito isso onde? Está em Isaías. Procura na sua Bíblia aí. Vai no Google, pergunta para ele aí. Não é? Então você tem que entender isso, né? Então, quando a Bíblia diz que Deus permite uma coisa, que Deus vai fazer uma coisa, não é que Deus está destruindo. É que como Deus deu autoridade ao homem, o homem está destruindo, então Deus permite, né? Deus não age.
Né? Mesmo porque as pessoas que estão falecendo, que estão indo embora, essas pessoas pertencem a Deus. Todas essas pessoas que você vê as notícias que elas partiram nesse mundo, essas pessoas pertencem a Deus. A única coisa que aconteceu é que elas viveram a vida inteira aqui dentro do sistema religioso e não conheceu a Deus. Aqui está conhecendo agora, né? Está conhecendo agora. Elas vão ficar muito bravas, né? Quando elas saberem que elas foram enganadas aqui um monte de tempo de suas vidas por líderes religiosos. Vai ficar lá com um taco de beisebol, esperando eles chegarem lá em cima. Ah, quer dizer que vocês me enganaram lá embaixo? Pois é, entendeu? Essas pessoas partiram sem poder aproveitar o que Jesus fez por ela na cruz, sem poder desfrutar da graça de Deus, reinar em vida, como diz o apóstolo Paulo, que aqueles que recebem o verdadeiro evangelho e a abundância da graça reinarão em vidas. O objetivo do evangelho não é quando você morrer, só quando você morrer estiver lá no céu. Aí não tem graça, né? O objetivo de você crescer no amor, no conhecimento, no entendimento da graça de Deus, é para você já desfrutar do gozo, da alegria, da paz de Deus, de tudo que Deus já nos deu aqui. E quando partirmos daqui, de uma maneira ou de outra, que um dia a gente vai, e graças a Deus por isso, ou novo ou velho, ou seja lá de que maneira for, um dia a gente vai ter que ir, então, eternamente com Deus, né? Não vamos abreviar também, né? Vamos ficar em casa, lavar a mão com sabão, água e sabão, passar o álcool gel, não vamos lá tentar a Deus, né? Nem por isso nós vamos sair por aí, porque estamos salvos, porque estamos libertos. Então, meu amigo, você tem que entender que essa gente não quer saber de nada, essa gente quer saber de poder, essa gente quer saber de usar você para que você vote nos candidatos deles, a vereador, a prefeito, a deputado, a presidente. Essa gente quer o poder, essa gente vive pelo poder e dinheiro. Eles agora, as igrejas estão fechadas, eles agora estão mandando você depositar na conta. Você veja que a situação dessas pessoas mal e já estão de olho nos R$600 que o governo está dando aí, já está de olho nos R$600 dos membros, das velhinhas, das pessoas. Então, esses são os cães gulosos, esses são os homens perturbados, são anticristo, são pessoas que estão contra Cristo com aparência de santos, pregando a Bíblia, dando aulas do Espírito Santo, falando de Deus. Você olhando assim parece que são homens santos, ungidos, enviados de Deus. O Macedo está há 50 anos, ele está acostumado já, e a pregação dele é sempre aquela água com açúcar, é a mesma coisa. Ele já disse, eu prego isso, não vou mudar, porque é assim que está dando certo. É assim que ele tem enganado os incautos há mais de 50 anos. Então ele vai mudar para quê? Ele não usa outro livro, ele não usa o Alcorão, ele não usa um livro ele usa a Bíblia. O falso profeta, ele usa a Bíblia para distorcer a Bíblia, pregar versículos isolados, né? Para poder distorcer a palavra de Deus, fraudar a palavra de Deus. Já dizia bem o apóstolo Pedro que nos últimos tempos, movidos por avareza, ou seja, por ganância, os homens fariam o que homens? Esses líderes fariam do povo de Deus comércio. O povo de Deus, e o pior, o povo de Deus agora está numa situação difícil. Porque antigamente eles eram idólatras de objetos, de rosa ungida, de lenço ungido, né? De bálsamo, de todas essas parafernálias aí que eles dão, de amuletos, né? De patuás, que é pura feitiçaria dentro desse sistema. Aí eles começaram a passar a idolatrar homens, a idolatrar apóstolos, né? Não vê o Valdemiro só diabo aí? Que fica as pessoas desesperadas querendo tocar nele, né? Como se ele tivesse alguma unção. Vá lá ver os bastidores da igreja dele, vá lá ver quanto bandido está lá dentro, vá lá ver a situação da família dele, né? Que você não sabe, você vê tudo bonitinho ali na frente, ali em cima daquele picadeiro ali, que ele diz que é altar, né? Que de altar não tem nada, né? Porque não existe mais altar era no tempo do judaísmo, da lei, né? Esse aqui é um picadeiro, é um circo, um lugar onde se produz mentira, né? Vá lá. Então agora eles estão idolatrando esses homens, o Silas Malacheia, né? Essa gente aí do gospel aí, essas pessoas são idolatradas.
Né? Como se não bastasse eles idolatrar objetos, né? E depois fica falando dos católicos, né? Que adoram imagem, que adoram santos, santa, deuses, deusas. Né? Como se não bastasse isso, eles estão adorando homens. E agora está piorando, agora não é só mais os líderes religiosos. Os líderes religiosos agora jogaram ele para os políticos. Eles agora são idólatras de políticos. Eles matam e morrem, brigam com a família, com os amigos, com todos agora por causa dos políticos, por causa de vereador, por causa de prefeito, de presidente. E eles estão assim agora. Agora a idolatria tomou conta mesmo. Agora é bugiganga, patuá, é adoração a homens, é adoração a políticos corruptos. Você veja a situação desse povo. Então, como é que isso é evangelho? Isso é a palavra de Deus? Então foi isso que o Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar, né? Se você vê, você tem, meu amigo, que vomitar, espiritualmente falando, todo esse lixo que você aprendeu, todo esse lixo religioso, que isso é comida velha, comida estragada, está fazendo mal para você, para a sua vida, para a sua família. Será que você não percebe que você já está dentro desse sistema religioso há anos, viciado aí dentro? Você não sabe nem o que é um mundo mais, você não sabe o que é passear com a sua família, o que é estar na sua casa, principalmente você, jovem, obreiro, evangelista, voluntário, você não sabe mais o que é vida, né? Sem contar os outros falsos profetas, né? Os piores que tem aí, que revela e que tem visão, e um diz que foi no céu, outro diz que foi no inferno, essas profetisas de feijão e arroz que estão por aí, né? Outros caindo no chão dizendo que estão recebendo o Espírito Santo, que o Espírito Santo jogou ele, uma parafernália de coisa, um povo dividido, um odeia o outro, ele só se une quando chega a política, né? O Macedo odeia esses crentes, né? Chama eles de Bíblia, chama eles de irmãos, não é nem irmãos, é irmãos. Agora, quando eles se unem pelo dinheiro, pelo poder, então eles fazem toda essa reunião, ele, Silas, toda essa gente aí, né? Valdemijo, só diabo mesmo, outro dia estava com Crivella, um dia chamando o outro de diabo, aí outro dia estava com outro. Então será que você não acorda que tudo gira em torno do poder dessas empresas que são verdadeiras empresas, né? Aí talvez você diga, não, na minha não tem esse negócio de sal ungido, na minha não tem negócio de dar nó na fronha e levar lá, na minha não dá nada, na minha é tradicional, é aquela que tem 300, 400 anos. Sim, e daí? O que é que está pregando? Está pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Está pregando sim, mas aqui não pode cortar cabelo, doutrinas de homens, tá vendo? Mas aqui não pode passar batom, mas aqui o homem tem que andar de calça, mas o que eles não pedem de dinheiro, enche você de doutrina. Pede pouco dinheiro, porque todas pedem. Mas esses enche as pessoas, carregam as pessoas de falsas doutrinas, de mandamentos de homens, né? Aqui não faz isso, não faz o que a Ilude faz, o templo de Malandrão faz, mas aqui é o seguinte, aqui a gente guarda o sábado. Aqui a gente guarda o sábado. Olha, é uma situação difícil, o outro não pode doar sangue, se o filho estiver morrendo, morre lá, e ninguém pode doar o sangue para o filho, porque se doar e ele descobrir que o médico colocou um sangue no filho para salvar o próprio filho dele, o que é que ele faz? Ele processa o médico ainda, né? Você veja o fanatismo dessas pessoas, né? Um não pode cortar cabelo, outro não sei o que, outro tem que fazer isso, outro tem que fazer aquilo, né? Eles são divididos, então que Jesus é esse? Será que Deus é Deus de confusão? Será que Deus está dividido? A Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor, um só pastor e um só rebanho. Um só rebanho. Mas todos têm que marcar o seu gado, né? Então aqui eles põem essas doutrinas para quando as pessoas lá fora veem, dizem, olha, aquele ali é daquela igreja porque usa véu, aquele lá é daquela igreja porque não sei o quê. Então na verdade são os líderes que marcaram o gado dele, cada um tem o seu gado lá, o seu rebanho preso lá. Você, meu irmão e minha irmã, que está dentro desse sistema religioso, você não passa de gado, você não passa de uma moeda de troca, você será vendido agora nas eleições. Quer ver?
Fique só observando. Você será vendido, você vai ver aparecer homens no culto que você nunca viu na sua vida. E o líder, o seu líder incentivando você a votarem neles, né? Ah, mas ele não obriga. Não, eles obrigam sim. Psicologicamente ele está obrigando você. Olha, o meu candidato é isso. Não sei o seu, mas o meu é esse. É assim que eles fazem, né? Agora, em época de eleição, eles começam a pedir cesta básica. Não é eles que gastam, que põem o dinheiro deles, não. Eles não põem uma moeda. Eles pedem para os obreiros, jovens, evangelistas, membros da igreja, né? Eles fazem festa com o chapéu dos outros. Manda ali as pessoas recolherem. Os membros da igreja que já dão dízimo, já dão oferta, já sacrificam o ano inteiro. Eles pegam o pouco que o povo tem para fazerem cestas básicas, aí eles levam no asilo em algum lugar, e aí leva lá a rede de televisão dele e filma aquilo que eles não fizeram, e bota na televisão. E aí quem vê na televisão diz: olha como essa igreja, está vendo? Eles não são tão ruins assim, eles fazem caridades. Mas se você for lá, você vai ver que é aquelas pessoas que talvez não tinha nem um saco de feijão, de arroz para comer em casa, e doou para poder fazer a vontade deles. São uns hipócritas, uns cães gulosos, uns lobos vorazes, né? E nós falamos isso para alertar os filhos de Deus. Você que já sabe que tudo isso acontece e você quer continuar aí dentro, continue aí dentro, continue aí servindo ao Macedo. O Macedo não falou que você tem que ser servo? Você tem que ser servo. Servo de quem? Porque você não é servo de Deus. Deus não lhe considera servo. Deus lhe chama de filho, de herdeiro dele. Mas se você quiser continuar sendo escravo do Valdemir Só Diabo, do Macedo e de toda essa coja de líderes religiosos e de pastores que seguem e servem a ele, então fique à vontade. Nós estamos aqui anunciando o Evangelho porque nós sabemos que existem nesse meio várias ovelhas do Senhor Jesus Cristo que darão ouvidos à voz de Deus. Porque lembra o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então aquele que é ovelhinha de Jesus, que tem os ouvidos de ovelha, tá vendo? Esses ouvirão. É por causa desse que nós estamos aqui anunciando. Porque se a gente fosse olhar para essa gente que em meio a tantas denúncias, documentos, provas, e eles mesmos aí na internet mentindo descaradamente, né? Na televisão e tudo, se a gente fosse olhar por que essa gente fica assim, né? A gente até desanimaria, dizendo: não vale a pena, né? Não vale a pena ficar anunciando o evangelho para essas pessoas, né? Mas nós não pensamos assim, porque nós sabemos que no meio de toda essa multidão está os filhos de Deus, está os eleitos de Deus. Se você é um deles, você vai dar ouvido à voz de Deus. Se você não é, fique aí dentro e faça bom proveito. Só vai ter uma coisa: você vai acabar os seus dias de vida, né? O Macedo, o Cira, todos eles vão curtir a vida, vão estar numa boa nas suas mansões, nos seus carros confortáveis, né? Eles vão curtir a vida até o dia da morte dele, e você vai ficar nesse mundo escravo de igreja, escravo de doutrina, escravo de religião, escravo de tudo que não presta. E quando sair daqui, a única coisa que você vai ter é o que Jesus já lhe deu, que é a sua salvação. E se você não está tomando posse de outras coisas aqui, é porque você está seguindo falsos profetas, né? Enquanto você estiver seguindo falsos profetas, enquanto você estiver nas trevas, como é que você vai tomar posse das bênçãos que o próprio Deus já lhe deu? O Espírito Santo está dentro de você, está aí dentro de você. Você não vai receber Espírito Santo nenhum. Você não precisa falar: olha, Jesus foi tentado no deserto, como o Macedo. Vai ver o vídeo dele de ontem aí, para você ver ele falando, dando aula do Espírito Santo. Parece que ele conhece o Espírito Santo. O batismo de fogo, que é a perseguição. Não tem mais nada disso não, de batismo de fogo, de nada disso. Tudo que você teria que passar, eu, você, todos nós, a humanidade, Jesus passou por nós justamente por isso. Tanto é que ele hoje habita dentro de você, está dentro de você. Você não sabe porque o Macedo, o Silas, toda essa gente não quer que você saiba. Que enquanto você ficar pensando que você é um pecador miserável, que você é o estrume do cavalo do bandido, uma mula sem cabeça, que você é um verme, que você não vale nada, que você não merece nada de Deus, você vai ficar sempre dependendo da oração dele, falsas orações desses homens. Você vai sempre estar dando dízimo,
dízimo, dando ofertas, sacrificando, escravos. Você vai estar dentro do sistema católico, acendendo vela, adorando Santo Antônio, São Benedito, subindo escadaria, né? Não sei por que a pessoa acende vela, né? Diz que é pro anjo da guarda. Imagine quando apagar a vela. Quando apagar a vela, fica os dois no escuro. Deus precisa de uma vela de sebo. Se Deus fez o sol. Se o anjo quer luz, vá pro sol. Ele que vá pro sol. O sol tão grande aí, para que um anjo quer uma vela de cera? Então, umas barbaridades, umas mentiras. E essas mentiras têm que acabar. Você não é obrigado a fazer texto, fazer novena, dezenas, né? E diga-se de passagem, esses líderes religiosos católicos não são de confiança, né? Você vê aí os problemas que estão aí, tudo escondido aí, camuflado, né? Tudo incubado, camuflado, mas que vai vir à tona logo, logo. Assim como está vindo de todos os evangélicos, né? Todos os líderes evangélicos. Escândalos tá aí. Vem aqui no canal, venha nos canais aí, abra a internet aí, procure aí. E você vai ver quantos escândalos, quanta hipocrisia. Tudo o que não presta está no meio desses homens. E se você não tomar uma atitude de sair dentro desse sistema religioso, não se libertar dessa droga religiosa, isso é uma droga, né? Já dizia um outro aí que uma das 3 coisas mais fortes do mundo é o quê? É droga, sexo e religião, tá vendo? Isso é com forte, as pessoas ficam escravizadas, né? Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida de paz, de alegria, de sossego. É isso que Deus quer para você, tá bom? Nós vamos continuar falando mais a respeito desse assunto. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, faça os seus comentários, tá bom? E compartilhe esse vídeo para todo o planeta Terra. Um grande abraço a todos e até a próxima.